aí, galera, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão 33 do caderno amarelo de linguagens. Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma mulher tinha se ajoelhado aos pés da Santa Cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor. Mas jurou e não cumpriu, fingiu e me enganou, para mim você mentiu, para Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção que arrepiou os cabelos da Neuza, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Era a história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar, fulvos raios de amor. Seus olhos eram circúnvagos, do romantismo azul dos lagos, mãos liriais, uns braços divinais, um corpo alvo sem par, e os pés muito pequenos. Enfim, eu vi nesta boneca uma perfeita Vênus. Bom, esse texto é bem interessante, porque ele é um texto em prosa, porém com rima, né? Então ele é bem interessante. E ali tem uma espécie de causo, né? Contando ali de um cara que tá triste porque uma moça enganou ele, e daí ele vai falando ali e diz que ele é um caboclo, então a gente presume que ele seja uma pessoa simples, e quando vê ele começa a cantar uma canção um pouco mais rebuscada ali, que tem várias palavrinhas que talvez vocês não conheçam. Então a gente vai começar a analisar essas palavrinhas ali. Primeiramente, antes de chegar lá na musiquinha dele, soberbo pedestal aqui. Normalmente a gente pensa em soberba como quem é soberbo é uma pessoa arrogante, né? Só que nesse caso, soberbo pedestal, o soberbo, ele na verdade, ele tá qualificando o pedestal, ele tá dizendo que esse pedestal, ele é mais alto que os outros, que ele está acima dos outros. Então tem um pouquinho dessa questão de arrogância, né, por estar acima dos outros, mas não é o sentido que a gente mais conhece dessa palavra, tá bom? Aí depois, que palavra a gente tem aqui? Fulvos. Fulvos raios de amor. Olha só, se a gente voltar um pouquinho e analisar o que tem antes, a gente consegue entender mais ou menos o que significa fulvos sem eu dizer. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar. Cor do sol, irradiando, amarelo, brilhoso. Fulvos raios de amor. Então, o sol irradiando fulvos raios, fulvos seriam amarelos, amarelados, brilhantes raios de amor, tá? Então, fulvos tem esse significado. Aí depois, ali diz, seus olhos eram circúnvagos. Circúnvagos nada mais é algo que dá voltas. Então, quando ele diz ali que os olhos eram circúnvagos, ele não tá querendo dizer que a pessoa ficava revirando os olhos. Na verdade, ele queria dizer que esses olhos, eles eram muito arredondados e que eles tinham um ar de sei lá, desleixo, assim, de tipo, não tô aqui, sabe? Não tô nem olhando pro que tá acontecendo. Lembrando que é uma boneca, né? Então, tipo, ela tinha aquele olhar de bonequinha. Depois, mãos liriais. Liriais, como vocês devem presumir, se remete a lírios, tá? Lírios é aquela planta, uma flor branca, tá? O lírio, ele sempre aparece na poesia, na música, como uma representação de pureza, pureza, relacionada à cor branca sempre, tá? Aí depois, mãos liriais, então mãos muito brancas, da cor dos lírios, braços divinais, ou seja, braços divinos, um corpo alvo, sem par. Alvo não é o alvo, nesse caso, de, tipo, atirar alguma coisa em algum lugar e aquele lugar ser um alvo. Mas alvo também de branco, também de claro, também de inocência, assim como lirial, tá? Então, aqui são palavras sinônimas, tá? Então, ele tá reforçando a ideia dessa branqueza, dessa pureza que essa boneca tem. Enfim, eu vi nessa boneca uma perfeita Vênus. Vênus, quem não sabe, é a Afrodite, né? Nossa deusa do amor. Então, é um pouco estranha essa música, né? Porque ele vê na boneca o amor. A gente não fala nada, a gente só deixa esse amor platônico dele por uma boneca, né? Então, parece até, com essa descrição toda, que é uma boneca de porcelana, né? Em função de toda essa descrição da cor dela e tal. Uma boneca loira, tá bom?
Então agora vamos ver o que a questão nos pede. O comentário do narrador do romance. Emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Relaciona-se ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística. Letra A, detentora de grande prestígio social? Sim, totalmente. Porque tá falando que o cara é um caboclo que tá ali falando de uma promessa e tal, e daí fala que ele vai cantar com palavras, uma música cheia de palavras difíceis, ou seja, ele vai valorizar aquele sofrimento dele. Então tem sim essa variação, a linguagem culta tem uma valorização, um prestígio social, tá? É inegável. Então vamos ver o que as outras alternativas nos trazem. Letra B, específica da modalidade oral da língua. Não, nada a ver. C, previsível para o contexto social da narrativa. Não, ela é totalmente imprevisível, na verdade, né? Porque ali tá falando que é um cara simples, um cara de boas, e daí vem e canta essa música com termos bastante rebuscados. Letra D, constituída de construções sintáticas complexas. Também não tem como dizer isso. Letra E, valorizadora do conteúdo em detrimento da forma. Vocês lembram qual é o período literário que valoriza isso? Parnasianismo. Aqui a gente não tem isso, porque ele tem uma musa, uma deusa. O parnasianismo é a forma antes de qualquer coisa. Aqui não tem isso, aqui tem o conteúdo, tá bom? Por isso, a resposta correta da questão 33 é a letra A. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.